Lucas capítulo de número 23, versículo de número 33. Diz assim, Lucas 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, Senhor, ninguém é digno de ouvir a tua voz, mas aprove o Senhor ter nos trazido aqui. Aprova o Senhor falar conosco. Senhor, que nesse momento nossa mente seja cativo à tua obediência. Espírito Santo de Deus, é uma noite memorial, a qual nós vamos relembrar o que o Senhor fez por nós. Fala conosco. Que a tua palavra arda dentro dos nossos corações. Que possamos sair daqui nessa noite revigorado. Que possamos sair daqui desta noite, ó Pai, convicto, com a certeza que o Senhor falou. Eu oro, Senhor, por todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, eu queria falar sobre a cruz de Cristo. Quando se fala em cruz, você lembra de quem? Crucificação, Jesus. Quem conhece uma cruz aqui? Isso é uma cruz. A cruz, irmão Wilson, isso é que tem estilo. A cruz do Calvário, ou a cruz de Cristo, é o maior sinal. A Antônia disse assim: rapaz, quando você prega com o microfone com fio, você se enrola todinho. Eu vou começar a pregar com aqueles outros microfones mesmo. A cruz de Cristo é o maior sinal do cristianismo, irmão. Embora que para muitas pessoas, inclusive para mim, o maior sinal não é a cruz, mas sim o sepulcro vazio. Mas o nosso país, como cristão, a cruz é o maior símbolo do cristianismo. Quantas pessoas você não vê carregando uma cruz? De vez em quando você vê nas estradas cruz. No sepulcro, cruz. Todas as vezes que você vê uma cruz, é porque esta pessoa colocou, relembrando, ou até por tradição,
a morte de Cristo. Porque a cruz representa a morte de Cristo. Ela é um dos maiores símbolos do cristianismo. É por isso que eu queria falar nesta noite sobre a cruz de Cristo. Algo muito importante no cristianismo, a qual nós devemos atentar, que a cruz do Calvário, ou a cruz de Cristo, foi um lugar, é um lugar de aniquilamento. Ou seja, foi lá na cruz que o leão Jesus se fez homem, fez cordeiro. O leão da tribo de Judá. Foi lá na cruz do Calvário que ele se fez cordeiro. Foi lá, irmão, na cruz, que o advogado, o maior advogado, se fez réu. O justo, foi na cruz que o justo se fez pecado. A raiz de Jessé. Foi na cruz do Calvário, meus amados, que Jesus foi aniquilado, esvaziado. No livro de Filipenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 6, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, está falando de Cristo, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2,6. Antes a si mesmo se esvaziou, ou em outras versões, aniquilou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Foi um lugar aonde ele se esvazia. A cruz foi um lugar aonde o Deus poderoso deixou a sua glória, desceu como homem, se esvaziou, ficou na forma de servo, e como servo obediente até a morte. E ele diz: e morte de cruz. Por quê? Porque na Roma, a morte de cruz era a pior morte que alguém poderia morrer. Existiam outras mortes. Morte por decapitação. Pessoa era cortada o pescoço. Pessoas queimados, vivos. Mas a pior morte era de crucificação. A pior morte era a morte de cruz. E Jesus Cristo se esvaziou, ficou em forma de homem e morreu a morte de cruz. A pior morte, Jesus morreu. O lugar, querido, a qual ele morre, no Gólgota, ali ele se esvazia, ali ele foi aniquilado pelos nossos pecados. A cruz é um lugar de aniquilamento, de esvaziamento. É por isso que todas as vezes que você
chega no pé da cruz, você tem que se esvaziar de si mesmo. Todas as vezes que você se ajoelha aos pés da cruz de Cristo, se esvazie, tire tudo de você mesmo, para que o Santo Espírito de Deus lhe preencha, porque a cruz do Calvário é lugar de aniquilamento, é lugar de esvaziamento, é lugar que você chega vazio e Ele lhe preenche. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de homem, e como servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. É na cruz, é nos pés da cruz, que toda a sua ideologia, os seus pensamentos, o que você pensa, o que você age, pensa, o que você imagina, é na cruz que você tem que se esvaziar e receber o preenchimento de Deus. A cruz, querido, é este lugar. Mas além de ser um lugar de aniquilamento, a cruz é um lugar de intercessão. Foi na cruz que o Deus Todo-Poderoso intercedeu por a humanidade. Foi na cruz que o Deus Poderoso intercedeu pelo pecado do povo. Em Lucas, no texto que nós lemos, Lucas 23, no versículo 34 diz: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Jesus está pendurado na cruz, intercede pelo povo dizendo: Pai, perdoa eles, porque isso que eles estão fazendo, eles não sabem de nada. O que eles estão fazendo comigo, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa eles. Todas as vezes, querido, que nós chegamos aos pés da cruz, nós recebemos perdão dos nossos pecados, independentemente qual seja o seu pecado. No pé da cruz, você tem perdão de pecado. No pé da cruz, o Deus Todo-Poderoso intercede por você. É por isso que a Bíblia diz que nós temos um advogado justo e fiel, Jesus Cristo, o justo. Chegue no pé da cruz de Cristo, que você tem perdão de pecado. Chegue no pé da cruz de Cristo, que Ele intercede ao Pai, ao Deus poderoso pela tua vida. É no pé da cruz que nós devemos estar. É no pé da cruz que nós devemos viver. É isso que ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Todos os dias acontece conosco. Tem coisa que você sabe, faz, que depois olha e diz: não era para eu ter feito. Tem coisas que você pratica, que você olha e diz:
pelo amor de Deus, o que eu fiz. Mas chegue lá no pé da cruz e diga: Pai, me ajuda, que Ele intercede, perdoa pelo teu pecado. A cruz é um lugar de vergonha. Foi lá na cruz do Calvário que Jesus foi humilhado. Foi na cruz do Calvário que Ele se humilhou por nós. Em Hebreus capítulo de número 12, no versículo de número 3 diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Os pecadores, querido, lá na cruz zombaram de Cristo. Os pecadores lá na cruz humilharam Cristo. Quando disse: tu és filho de Deus, desce daí. Salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Porque na cruz foi um lugar de vergonha. O Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, desceu, foi para a cruz, passou vergonha. Você sabe por quê? Para que hoje eu e você pudéssemos andar nas ruas de Granja com a cabeça levantada, porque alguém um dia se envergonhou no nosso lugar. A cruz foi este lugar de vergonha que Cristo passou. É por isso que você deve andar com cabeça erguida. Ele passou a vergonha por você. Ele passou vergonha por nós. Ele ficou despido na cruz, ou quase despido. Imagine a vergonha. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. A cruz é um lugar, querido, em quarto lugar. É uma mensagem rápida da cruz, para você compreender que a cruz é um lugar de poder. A cruz é um lugar de poder. Em Mateus capítulo de número 27, no versículo 51 a 53 diz: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se o sepulcro, e muitos corpos dos que dormiam ressuscitaram, saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando Jesus está na cruz, que ele morre, muito do sepulcro se abre, a terra é fendida, o sol para, porque na cruz é lugar de poder. Na cruz é lugar de poder. É por isso que quando Jesus ressuscita, ele mesmo diz, depois de ter passado pela cruz, ele diz: foi-me dado quanto? Todo poder nos céus. E ele diz: e na terra foi dado para ele todo o poder. Foi na cruz do Calvário, querido, que Jesus destruiu Satanás, porque ele é poderoso. O texto que a irmã Antônia leu diz que Jesus clama em alta voz, dizendo: tetelestai, está consumado. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu paguei o preço. Quando ele grita todos
os cadeados, as correntes, toda a algema de Satanás é feita assim, ó. Pá. É quebrado. Todo o poder das trevas foi aniquilado ali. Quando ele diz está consumado, toda massa de Satanás, todo o poder de Satanás é destruído. Toda corrente que aprisiona o homem foi quebrado. Está consumado. Pastor, mas por que é que muitas pessoas não estão livres? Você sabe por quê? Que ainda não conheceram. Eu já disse que aquele leão que cresceu novinho, amarrado, com uma cordazinha, uma ibirazinha. Quem conhece ibira? Uma ibirinha, cordinha, está amarrado. O leãozinho cresceu. Mas ele continua com aquela corda. O leão tinha força para quebrar ou não tinha? Tinha. Por que é que não quebra? Porque ele cresceu daquele jeito, amarradinho. Então ele não sabe que aquela cordinha é bem fininha. Ele poderia quebrar. Na mesma forma é a humanidade. Enquanto a humanidade não conhecer que o preço já foi pago, fica vivendo como escravo. É por isso que Jesus chega dizendo: convertei-vos. João Batista anuncia: convertei-vos, que é chegado o reino de Deus. Converter é o quê? É mudar de direção. É a humanidade indo contra a mão de Deus. É a humanidade de costa. E alguém chega para ele e diz: converte-te. Converter é se virar e voltar para o caminho certo. Isso é conversão. É alguém que andava à contramão, perdido, e a igreja chega e diz: se converte. E o cabra se vira e anda no caminho certo. Ou seja, Jesus diz: está consumado. A porta está aberta. A porta se abriu. Mas como o pecador sabe se ele está de costa andando contramão? Como é que o pecador vai saber disso? É aí onde entra o papel da igreja, avisando: ei, se converte, a porta está aberta. É quando o cara dá a volta, porta aberta em Jesus, porque o preço já foi pago. O preço já foi pago. Está consumado. E a cruz é lugar de poder. A cruz é lugar de salvação. Você só encontra salvação por mérito de Cristo. O texto que nós lemos diz, Lucas 23, 43. Lucas 23, no versículo 43 diz, 42, e acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. É dois ladrões que está de um lado e o outro do outro, esquerda e direita. Um olha para Jesus e diz: lembra-te de mim. Lá na cruz, um olha e diz: lembra-te de mim. Quando tu entrares no teu reino. Jesus diz: é hoje, meu filho, ainda hoje, tu estarás comigo num paraíso. Lugar de salvação
É na cruz do Calvário. Ainda hoje estarás comigo num paraíso. Tem salvação para a tua alma. Tem salvação para as almas perdidas. Tem salvação. Tem salvação para as nossas vidas na cruz do Calvário. Eu concluo dizendo que a cruz é um lugar de aniquilamento. A cruz é um lugar de poder. A cruz é um lugar de salvação. A cruz é este lugar a qual todos nós devemos estar todos os dias, todas as horas, todos os momentos. É na cruz do Calvário. É na cruz do Calvário. É por isso que nós vamos celebrar a ceia, porque nós vamos relembrar o sacrifício da cruz, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. 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 Louvado seja Deus.